Sabe quando uma análise de mercado parece que está funcionando perfeitamente e, de repente, do nada, ela para de fazer sentido? Pois é, a resposta para isso pode estar num conceito fundamental: a diferença entre ciclos estáveis e ciclos, digamos, caóticos. Entender isso pode ser um divisor de águas na hora de olhar um gráfico. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por quê? De uma hora para outra, o mercado parece que joga todos os padrões pela janela e vira um caos. A resposta, olha só, não está em uma ferramenta nova ou um indicador mágico. Está em entender a natureza do ciclo em que o mercado está no momento. E é isso que a gente vai desvendar agora. Antes de a gente tentar decifrar a bagunça, a gente precisa primeiro entender como é a ordem. É aí que entram os ciclos estáveis. Eles são, vamos dizer, o nosso terreno conhecido, a base para a qual a maioria das ferramentas de análise técnica foi criada. Vamos ver como eles funcionam. Pensa num ciclo estável como um mercado que tem regras claras. Os movimentos, claro, têm sua volatilidade, mas eles costumam seguir padrões que a gente consegue reconhecer. É nesses períodos que as tendências ficam mais nítidas e as estratégias que se baseiam em médias e padrões costumam funcionar muito bem. E o interessante aqui é que a gente consegue até quantificar isso. No mini índice, por exemplo, um ciclo estável dura, em média, de 3 a 6 meses. E durante esse tempo todo, o comportamento do mercado segue padrões que permitem traçar uma média de pontos e identificar as tendências com uma boa dose de confiança. Ok, agora a gente vai entrar no território do imprevisível, os ciclos instáveis. Se os ciclos estáveis são o dia, os instáveis são a tempestade. São eles que quebram os nossos modelos, que desafiam a lógica e, vamos ser sinceros, geram a maior parte da nossa frustração na análise de mercado. Um ciclo instável é basicamente o oposto do que a gente acabou de ver. As regras, elas simplesmente somem, o mercado fica errático, a previsibilidade vai lá para baixo e a análise técnica tradicional começa a dar um monte de sinal falso. É um período curto, mas muito, muito intenso. Então, quando é que esse caos costuma aparecer? Geralmente, em momentos bem específicos. Pode ser naquela transição entre dois ciclos estáveis, sabe? Ou então, quando o mercado está naquela ansiedade esperando uma notícia muito importante. E também, logo depois que a notícia sai, quando todo mundo está tentando entender e precificar o impacto real daquela informação. Esse quadro aqui coloca tudo em perspectiva. Olha só a diferença gritante: duração longa contra curta, previsibilidade alta contra, bom, quase nenhuma. E o ponto mais crucial que a gente vai ver em detalhes agora. Num ciclo estável, a média dos movimentos é clara, linear. Já no estável, essa média fica toda distorcida, ela não é mais linear. Um dos rostos mais comuns do ciclo instável é essa formação em wave, ou onda. Ela é o desenho da indecisão, da expectativa. O mercado sobe na esperança de uma notícia boa, aí recua na incerteza e fica nesse padrão ondulado que, no fim das contas, não vai para lugar nenhum. Outro padrão super clássico da instabilidade é o formato em U. Ele basicamente representa o pânico seguido de um alívio. O mercado se desespera, precifica o pior cenário do mundo, mas aí a notícia ruim não se confirma ou é menos grave do que se imaginava e a recuperação vem com a mesma violência, rápida e forte. Certo, agora a gente chegou no coração da nossa análise. Por um momento, esqueça os indicadores complexos, esqueça tudo. A diferença mais poderosa entre estabilidade e caos é visual. Vamos ver, de um jeito bem simples, por que as ferramentas de análise quebram num ciclo instável. Olha só. Em um ciclo estável, mesmo com todo o sobe e desce do dia a dia, é possível a gente traçar uma linha reta que representa a média geral do movimento. Essa linha dá uma direção, uma tendência. Ela funciona como se fosse um guia. Agora, a prova dos 9. Tenta traçar aquela mesma linha reta aqui. Impossível, né? Ela não representa absolutamente nada. É como tentar medir a temperatura com uma régua. O problema não é a ferramenta, entende? O problema é aplicar a ferramenta num contexto onde a lógica dela, a lógica linear, simplesmente não existe mais. E essa frase resume tudo de forma perfeita. O problema central é exatamente esse. A lógica de uma média linear não se aplica a um movimento não linear. Tentar forçar uma reta num padrão de onda ou de U é a receita certa para uma análise completamente equivocada. A teoria parece que ficou clara, certo? Mas a gente sabe que o aprendizado de verdade vem da prática, da mão na massa. Por isso, agora o desafio é o seguinte: vamos caçar um ciclo instável num gráfico real para ver esse conceito em ação. O objetivo aqui é bem simples, é treinar o olhar. A melhor preparação para reconhecer esses períodos de instabilidade quando eles acontecerem de novo no futuro é conseguir identificar eles no passado.
As instruções são bem diretas. É só seguir esses 3 passinhos aqui. Primeiro, abrir o Google. Segundo, pesquisar por WinJ20 TradingView. E terceiro, clicar no link do TradingView e abrir o gráfico completo. Sem segredo. Então, a missão é a seguinte. Lá no gráfico, a tarefa é localizar o período de 2020, mais especificamente a época do pós-carnaval do coronavírus, um momento de instabilidade extrema. Procure por aqueles padrões que a gente viu, o Wave ou o U. E uma dica crucial. Como o gráfico é de 5 minutos, na hora de medir, use metade do número de candles para adaptar a técnica, ok? O desafio está lançado. A ideia é encontrar aquele ponto de ruptura lá em 2020. E ao observar aquilo, fica a reflexão. Da próxima vez que o mercado parecer caótico, a reação vai ser forçar uma análise que não funciona ou reconhecer a natureza do ciclo e agir de um jeito diferente. A resposta para isso está lá no gráfico.